Eu já falei isso em um post meu, também uma outra frase que eu já falei algumas vezes, eu quero repetir ela cada vez mais. Geração de lead não é estratégia, geração de lead é tática preguiçosa. Geração de demanda é estratégia, né? Então, geração de lead é tática preguiçosa por isso. Cara, me dá quanto você quiser dinheiro, eu vou gerar lead o mais barato possível, eu vou entregar um monte de lead para vendas. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Fala galera, começando aqui mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tô com ele que tem uma bagagem incrível, tem ali tem experiência, né, em várias grandes multinacionais hoje como Whirlpool, Philips, LG, Natura, LX. Hoje está capitaneando a área de marketing, né, de uma empresa que eu particularmente admiro bastante, tanto a história como solução, como proposta de valor, que é a Incognia. Para quem não sabe, né, é uma empresa de identidade mobile, ela atua, na verdade, né, tem alguns pontos nos Estados Unidos, em Palo Alto, Nova York, e além disso tudo, né, é host do podcast B2B Insiders, um podcast que, para mim é game changer, né, a partir do momento que eu comecei a ouvir ali, eu achei sensacional o contexto e até um dos motivos de estar trazendo ele aqui. Gabriel, cara, seja muito bem-vindo, a gente está muito empolgado e muito feliz por você estar aqui hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai trazer aqui é um conteúdo que vai cutucar na ferida de muita empresa aí, de muito empresário, mas que é essencial aí na evolução das empresas. Cara, obrigado pelo convite, Pedro. É um prazer estar falando com você, é um prazer estar falando para a audiência que vocês têm aqui no podcast de vocês. E tô super contente de falar sobre os temas. Se essa conversa for metade do papo que a gente teve antes do podcast, já vai ser muito incrível. Cara, tenho certeza, com certeza vai ser. E para começar de praxe, eu te conheço muito bem, né? A gente vem trocando aí já tem um tempo, mas, cara, conta um pouco aí de forma objetiva da sua jornada. Eu acho que assim, cara, a sua jornada, igual eu comentei, é uma jornada que você vem coletando bastante experiências em empresas referências, né? Então, eu acho que é importante você trazer um pouco de como tá sendo construída essa jornada, até para que a galera possa entender um pouco aí dos desafios que você já passou. Legal. Bom, eu, tenho 18 anos de carreira em marketing, sou formado em marketing pela SPM, tenho uma pós-graduação em gestão de negócios que eu fiz em Vancouver. E os últimos 7 anos eu foquei totalmente minha carreira em marketing B2B. Eu comecei, né, a carreira em trade marketing, então eu sempre em trade marketing fui muito próximo do comercial. Aí eu acabei na Philips indo para, né, em trade marketing passei pela Whirlpool e pela Philips. Na Philips acabei indo para marketing de produto. E aí era responsável pelo P&L, então, tinha uma visão bem geral das categorias que eu cuidava. E aí depois eu passei pelo Instituto Natura, com produto digital, e aí fui para LG em B2B, e aí tô em B2B desde então, passei pela OLX, como você falou, e agora tô na Incognia, que, assim, eu sou muito suspeito para dizer, é a empresa que eu sou apaixonado, eu nunca... E não é porque eu tô trabalhando lá agora que eu tô dizendo isso, eu nunca disse isso sobre nenhuma empresa que eu passei, como eu digo da Incognia, é uma empresa fenomenal, o produto é incrível, e trabalhando em marketing e podendo vender um produto como o que eu vendo hoje, cara, um prazer, assim, tá sendo um desafio incrível. Eu sei que muita gente diz isso, né? Essa empresa que eu tô trabalhando é MBA. Poxa, já foram uns 3 MBAs diferentes, assim, porque trabalhar em startup early stage, que você precisa mudar de chapéu, às vezes a cada 6 meses, e uma startup que você faz parte de provar o product market fit da empresa, você muda o messaging com frequência para encontrar o message fit também,
né, trabalhar o go-to-market para encontrar também um go-to-market fit, cara, assim, é sem preço esse tipo de experiência, então é muito incrível mesmo. E, enfim, só para dar o contexto, sou diretor de marketing lá, junto com a nossa VP de marketing, tô aí no desafio da gente expandir globalmente, né? A gente já tem clientes fora do Brasil, tem vários clientes no Brasil, e, enfim, então estamos aí nessa jornada de prevenção à fraude globalmente e ajudando clientes das mais diversas regiões. Estamos em mais de 25 países, mais de 200 milhões de dispositivos, e é isso aí. Somos o lado do bem da força no mundo da fraude. Exatamente, cara. Eu gosto até de considerar, né, que a Incognito hoje é uma tecnologia que, de fato, veio para revolucionar, né, cara? Quando a gente fala ali, principalmente de autenticação, pô, todo mundo já teve ou tem contato frequente, principalmente quando abre seu app do banco, né? Você ter o seu Face ID ali, eu acho que, cara, assim, é uma tecnologia realmente disruptiva, né? A gente vê que vem tendo um crescimento muito alto e, cara, assim, pô, admiração total pelo que vocês estão escrevendo, enfim, o impacto que vocês estão gerando aí no mercado. E, cara, o que eu queria entender com você, né? Até um pouco sobre o que você vem falando, que no meio da sua carreira você teve uma transição muito grande ali de B2B para B2C, né? Onde você vira ali um pouco a sua visão. E, cara, como que foi essa virada e como que você identifica, né? Qual foi o maior turning point ali que, putz, você vê assim, cara, que é um outro universo quando a gente olha ali para uma vertical, para um universo B2B? Cara, assim, foram algumas passagens, assim, né? A primeira grande passagem, eu acho que foi de trade marketing para marketing de produto. Em trade marketing, né, a gente tá, na época eu estava ali na ponta, junto com vendas, implementando a estratégia de marketing da empresa para determinados clientes, e naquela época, né, com produtos eletroeletrônicos, a gente tinha a missão de fazer todas aquelas categorias funcionarem e venderem dentro de determinados segmentos do varejo. E isso foi uma grande escola para pensar, como que eu pego o messaging de um produto, que eu tenho um messaging geral para o mercado, e eu adapto esse messaging para o público daquele varejista, né? Então eu vou vender um fogão na Fast Shop, eu vou comunicar aquele fogão de um jeito e eu vou comunicar um outro fogão que faz a mesma coisa, né? Assim, essencialmente, óbvio que você tem features diferentes e tal, mas para um público do Magazine Luiza, do Uma Casas Bahia. Então, tem muito esse jogo de como eu comunico para diferentes segmentos. Só que aí você está lidando com um público, enfim, geral e não é um público técnico, etc. E aí no B2B, no momento que eu fiz essa transição foi na LG, eu tinha categorias super técnicas, então trabalhei com produtos médicos, né, com monitores médicos, com equipamento de raio-x, com coisas que, né, assim, equipamentos que conectavam com equipamentos de raio-x, então, né, os monitores especificamente, então, tinha que vender de uma forma muito técnica, né, o pitch era totalmente diferente, e aí uma coisa que a gente fala no B2B Insiders, que é o pitch de vendas, ele começa no marketing, né, porque o marketing, ele olha o segmento, ele entende do produto, e aí ele precisa adaptar aquela forma de vender aquele produto para vendas poder chegar para o cliente e oferecer aquele produto. E ao mesmo tempo o marketing precisa estar em conexão com o cliente e em conexão com vendas, para também entender como que esse pitch está sendo aceito. Né? Exato, e você está falando da mesma língua também, né? De quando sai ali do bastão do comercial, do marketing e entra para uma estrutura comercial, se a mensagem ela tem continuidade ou você está tendo duas estruturas de comunicação em áreas diferentes da empresa, né? Exatamente. Então, assim, acho que a primeira grande diferença para mim é essa, assim, é como o pitch de vendas ele acaba sendo diferente, né? A quantidade de clientes para os quais você vai vender, obviamente, né? Você vende para uma quantidade de clientes infinitamente menor no B2B, é uma venda técnica, e aí uma coisa que eu gosto muito de falar
que as pessoas, isso vai contra, no final, todas as aulas que eu tive de marketing B2B na escola, que foram muito poucas, que o marketing B2B ele é extremamente racional, porque é uma venda técnica, etc. E eu venho falando muito sobre o fato, para mim é fato, e tem alguns estudos que eu posso depois compartilhar com vocês podem colocar na descrição do episódio, e alguns posts que eu já fiz sobre isso, escrevi um artigo sobre isso, que B2B para mim é mais emocional do que B2C. Porque no B2C, é a pessoa, sou eu comigo mesmo, assim, se eu cometo um erro a comprar um telefone, comprei um telefone, o telefone foi mal, e não sei o que e tal, eu posso sim ter feito uma compra um pouco mais por impulso, né, e no B2B talvez ela é um pouco mais pensada, né, obviamente, mas assim, eu tenho pouco em jogo quando eu faço uma compra dessa, né, enquanto que no B2B, a compra, ela é muito técnica e por isso ela é bastante analisada, tem um comitê de compra, etc., que é justamente feito para você reduzir o risco dessa compra, mas é a carreira da pessoa em jogo, muitas vezes, né? Quando uma pessoa faz uma compra, assim, uma compra errada, né? Imagina que um produto como o da Incognia, por exemplo, né? De prevenção à fraude. Se uma pessoa compra uma solução que não é Incognia, e aquela solução não performa, a fraude naquele cliente pode aumentar, por exemplo, ele pode nem saber exatamente por quê, e ele simplesmente não está entregando performance para a empresa. É a carreira dele. Ele pode acabar sendo demitido por causa disso, entendeu? Então, é outro nível de risco envolvido, né? E aí, um outro ponto que a gente já falou também no B2B Insiders é que essa palavra risco, talvez seja isso que determine esse grau de envolvimento emocional, né? Não é necessariamente se é B2B ou se é B2C. Então, por exemplo, se eu vou comprar um SaaS em B2B, em marketing, né, e eu compro um monte de solução para marketing de, R$50 por mês, o risco é infinitamente menor do que se eu, pessoa física, for comprar um apartamento de milhões. Exatamente. Então é o risco que determina quão emocional é essa compra, né? Então eu acho que esse ponto é super interessante de olhar. Para mim é um dos pontos-chave em B2B, é o que determina muitas coisas dentro da atuação do marketing B2B hoje. Exatamente, quando a gente pegando um gancho, né, quando a gente olha principalmente nessa diferença, e eu percebo isso muito no mercado também, mas quando você está trazendo ali dentro de uma estrutura de B2C, B2B, você tem algumas particularidades, mas quando a gente fala principalmente ali de nível de consciência, o nível de consciência ele é implementado nas duas estruturas. Então, da mesma maneira que você tem ali dentro do B2C o famoso funil, né, por mais que tem prós e contras, e eu particularmente acredito que o modelo tradicional ali de funil de venda, ele é falho, ele não funciona mais, né? Eu vejo ele muito mais sendo não linear do que de fato você tendo uma linha de funil. Dentro do B2B, você também tem níveis de consciência, onde você tem ali pontos de contato, que esses pontos de contato eles podem e devem ser mensurados, para que de fato você consiga ter previsibilidade de demanda também, né? E até pegando um gancho nesse ponto, quando a gente entra um pouco mais a fundo, né, sobre esses contextos diferentes, como que você, Gabriel, enxerga a mudança do contexto pela qual o B2B vem passando, né? Quando a gente olha principalmente, cara, vamos pôr aí há 10, 15 anos atrás, de como era feito e como vem sendo feito agora. Cara, acho que esse é o tipo de conversa que a gente tem muito no B2B Insiders, e foi meio que aí que a gente começou o B2B Insiders, eu e o Davi Costa Lima, né? Então, bom, para quem tá escutando a gente, caso vocês ainda não sigam a gente no LinkedIn, né? Gabriel Barbosa com Z, Davi Costa Lima, no LinkedIn do B2B Insiders, nos sigam e vocês vão escutar a gente falando muito sobre uma das frases que a gente gosta na descrição do grupo do podcast, exatamente. E uma das frases que a gente gosta muito e que tem um dos nossos episódios do podcast, uma pessoa super respeitada falando sobre isso também, é que funil é fake news. Por que funil é fake news? Porque o funil, da forma como ele foi pensado, né, de topo de funil, eu vou falar sobre
o problema, depois eu vou falar sobre a solução, depois eu vou entregar um estudo de caso. Isso não existe. Não existe pessoa que consuma o seu conteúdo dessa forma, né? Então, eu só quis trazer esse ponto para já cutucar, porque sempre que eu escuto a palavra funil, já é meio que já é o meu gatilho para falar isso, porque eu não consigo mais escutar a palavra funil, assim como também eu não consigo mais escutar a palavra lead e não ter uma reação. Mas depois a gente entra nessa. Mas assim, sobre a mudança do B2B, né? Então, historicamente, o B2B, ele é uma área muito... ele é assim, é um marketing feito de muito relacionamento, justamente porque existe o risco. Então, ele sempre foi muito orientado por vendas. E aí, porque historicamente ele foi muito orientado por vendas, o marketing, ele sempre, assim, isso na minha experiência, tá? No que eu vejo de empresas de marketing B2B, e ainda tem muita empresa assim, né? O marketing, ele trabalha quase como uma área de assistência de vendas, né? Então, é uma área que vendas tem uma necessidade, vendas precisa da apresentação comercial, marketing vai lá e faz a apresentação comercial. Vendas quer participar do evento tal, marketing vai lá e monta o stand do evento. Vendas quer brinde para cliente, marketing vai lá e faz brinde para o cliente. E marketing é muito reativo em relação a vendas. Isso, historicamente, é o que a maior parte das áreas de marketing B2B no Brasil, a forma como elas atuam. E aí acontece que lá em meados dos anos 2000, surge o tal do inbound marketing, né? E o inbound marketing, ele foi popularizado principalmente pelo HubSpot, que fez um trabalho fenomenal de educação de mercado desde meados dos anos 2000, ficou mega, mega popular no final dos anos 2000, e Isso global, né? isso globalmente, né? E e assim, toda a cartilha do HubSpot, que é um CRM, e eles têm, obviamente, que todo o interesse em que o inbound marketing fosse popularizado, porque no final eles têm a ferramenta que possibilita o trabalho de inbound marketing, e assim, não por coincidência é um sucesso, né? Eu pessoalmente uso o HubSpot, é uma ferramenta incrível. Sou super advogado da marca, inclusive, da solução. Em qual que é a roda em HubSpot? 100%. A gente tem full stack do HubSpot, o site é em HubSpot, os e-mails são em HubSpot, tudo é HubSpot. Então, eu sou bem, bem advogado do HubSpot. E aí, no Brasil, isso foi popularizado principalmente pela RD, né? Exato, Que também é uma isso eu ia empresa falar, incrível. cara. Eu acho que Empresa eles têm incrível, também esse educou o pioneirismo mercado. gigantesco, né? Assim, eles pegaram praticamente, assim, no geral, eles pegaram a cartilha do HubSpot e adaptaram para o Brasil, né? Eles foram geniais, estavam no timing certo, não tinha ferramenta no Brasil similar, com o nível que tinha, enfim, outros CRMs fora, e a RD preencheu essa lacuna, né? E aí fez essa educação de mercado, e como o HubSpot, educaram o mercado nesse contexto de funil, topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Aqui você gera os leads, depois você gera MQL, depois você gera o SQL. Essa cartilha que vinha do HubSpot de meados dos anos 2000, a RD popularizou no Brasil no começo da década passada, e isso muda completamente de figura num contexto... as coisas se chocam no contexto de pandemia. No momento em que a pandemia bate, e todos esses negócios B2B que historicamente eram super análogos, super analógicos, né, e tinham o time de vendas demandando do time de marketing, o negócio precisou se digitalizar. E aí todo mundo sai correndo para como fazer marketing digital, né? E o que acontece também, e que essa é uma das razões da gente ter criado o B2B Insiders, um outro movimento em paralelo que acontece na década passada é o lançamento de ferramentas de marketing digital, como, por exemplo, a fórmula de lançamento do Érico Rocha.
que trouxe é também incrível, de fora, né? Uma que releitura. trouxe também de fora uma releitura e é também assim, um mérito incrível. Eu admiro muito o trabalho dele, e acho que o curso da fórmula de lançamento ele beneficia muita gente, mas no final é um curso de marketing digital tático, né? E as pessoas pegam esse curso tático de marketing digital e acham que isso é marketing, né? Acham, putz, isso aqui então eu vou lançar meu canal em mídias sociais, vou lançar minha campanha, vou mandar e-mail e vou fazer uma newsletter. Isso aqui é marketing, né? Enquanto que isso é a tática. E aí une o inbound marketing lá do começo dos anos 2010 e une com essas táticas de marketing digital e acham que isso é marketing. E isso não é marketing, né? Marketing começa lá atrás, começa na definição da estratégia de negócio, né? E é isso que a gente traz muito no B2B Insiders. Então, o que muda e o contexto que a gente tem hoje é de empresas completamente perdidas, porque o marketing digital ele está passando por um desgaste grande do ponto de vista de performance, né? O custo por clique, o custo de lead, né? Porque a concorrência aumentou muito, porque todo mundo foi para o digital de repente, por causa da pandemia. A gente tem uma diminuição da performance, e essa diminuição da performance está pressionando as áreas de marketing que estão sem saber o que fazer. E a gente está vendo muito isso na comunidade do B2B Insiders, a gente vê muito isso no LinkedIn. Tem muita gente sem saber o que fazer, porque está se apoiando nesse marketing digital tático e se apoia nesse modelo de mais do que uma década atrás do que é o inbound marketing, sendo que muitas vezes elas não deveriam nem fazer inbound marketing, deveriam fazer uma outra coisa. Tá todo mundo buscando como que eu gero mais lead e busca essa resposta numa performance tática. Então, é isso. O resumo, tá todo mundo perdido porque as coisas mudaram e as pessoas não acompanharam essas mudanças. E a realidade, ela reflete bastante isso, né? Olhando até para dentro de casa, a gente nasce no meio do caos, né? Da humanidade, que é a pandemia, e identificando de fato, né, o que outras agências estavam fazendo e o que elas estavam deixando de fazer. E no final do dia, elas deixavam de olhar o item mais importante para quando a gente fala de marketing de performance, que é a própria performance, os números, né? E, até parte de um princípio que marketing deixou de ser arte tem anos, né? Hoje marketing é ciência, ponto. Você consegue mensurar, ela é previsível. Hoje você consegue ter previsibilidade na sua estrutura. E quando a gente olha, né, a gente nasce nesse cenário e a gente começa a diagnosticar as empresas, é claro esse ponto que você trouxe, né, de ter acontecido uma histeria coletiva, onde várias empresas querendo entrar nesse universo de marketing digital, elas acabavam mirando no marketing digital tático, que é o quê? Cara, precisa subir campanha, precisa abaixar o custo de lead, mas deixaram de ver que quando a gente fala de performance, é um universo muito mais amplo, né? Você sai ali basicamente só dos canais de aquisição e começa a entender a estrutura sua como um todo, né? Até, onde que começa ali o peer-to-peer, né? Entender toda a jornada do usuário, toda a jornada do seu possível cliente ali, para que de fato você consiga falar de performance, né? Então, um termo que foi prostituído, entre aspas, hoje, quando a gente olha no mercado, é de fato a performance, né? Quando a gente pergunta assim, cara, você tem uma estrutura de performance hoje na sua empresa? Que a gente roda ads, cara, não, assim, você tem uma estrutura de performance hoje, me mostra hoje seu CRM, como que tá as integrações, como estão os testes, cara, quais são os canais de aquisição que vocês estão tendo, e não canais de aquisição só convencionais, né? Quais são os canais não convencionais que vocês estão experimentando para poder, de fato, ter ali uma amostragem legal para poder trabalhar, né? E aí, cara, um ponto que bate sempre quando a gente olha sobre esse espectro de marketing digital, de digitalização da área de marketing dentro de empresas, sempre vem com uma certa pergunta. Então quer dizer que o marketing, como era feito antigamente, né, no B2B, ele morreu? Aquele marketing que era feito para feiras, para eventos, ele morreu? E aí a pergunta que eu quero te fazer, como que você identifica, né, como você olha
essa nova era de como gerar demanda, e eu quero entrar depois só nesse termo com você, né, sobre geração de demanda, e como era feito ali antigamente. Você acha que tem uma união, não tem? Não, acho que, assim, de maneira nenhuma o marketing analógico morreu. E amanhã, enfim, eu não sei exatamente quando vai pro ar esse episódio, mas amanhã, especificamente, eu vou estar num evento durante 3 dias, e é um evento que, historicamente, para Incognia é excelente, excelente. E a gente gosta muito, por exemplo, de fazer evento. Mas tem um contexto para a gente fazer o evento, né? A gente entende o nosso cliente, a gente sabe quais são os problemas que o cliente tem. Inclusive, o evento é um grande momento para a gente conversar mais com clientes e mais pessoas da empresa estarem conversando com o cliente, com o time de produto conversar com o cliente, time de dados conversar com o cliente. E no final do dia, para mim, esse é o ponto mais importante. Todo mundo na empresa precisa entender o cliente. E se todo mundo na empresa entende o cliente, está em contato com o cliente, é difícil as coisas darem errado, porque aí o desenvolvimento de produto vai no caminho certo, a estratégia de marketing vai no caminho certo, o time de vendas tem um pitch calibrado, né, já está em contato com o cliente no dia a dia, mas aí está ali escutando de diversos clientes, está vendo concorrentes ali no chão no evento, por exemplo, né? Mas, de novo, o contexto pelo qual você deveria ou não estar naquele evento, ele tem que estar conectado com a sua estratégia, né? Então, a sua estratégia, por exemplo, eu quero dominar determinado mercado. Então, porque eu quero dominar determinado mercado, eu quero falar com esse mercado de todas as maneiras possíveis nas quais é possível eu falar com esse mercado. E você tem o digital e você tem o analógico. E no analógico, evento, por exemplo, é uma das maneiras, né? Outra maneira, por exemplo, é a criação de comunidades, que você pode ter um lado da comunidade em que você tem uma plataforma digital para se comunicar com essa comunidade, e você pode ter momentos offline também de criação de comunidade, né? Enfim, e tem aí outras ferramentas, né? Você tem também o envio, por exemplo, de brindes, você tem por exemplo, um roadshow que você pode fazer, né? Enfim, você pode planejar esse roadshow e ir nos escritórios dos clientes, fazer uma apresentação específica de determinado produto. Enfim, você tem PR também, que é uma coisa que hoje ela também é digital, mas ao mesmo tempo você tem um lado do PR que já vinha de antes do digital, né? Que é uma coisa super importante, mas, de novo, tudo isso tem que estar dentro de um contexto. Tudo isso são só ferramentas, e são ferramentas numa caixa de ferramentas que tem que ser acionadas de acordo com a estratégia feita pela área de marketing. E eu acho que, assim, no final do dia, toda essa caixa de ferramentas, né, todas essas estratégias, ela tem que ter um único propósito, né, que é gerar conexão. Então não adianta, você fazer por fazer, eu vou patrocinar um evento, eu vou fazer um roadshow, algo do tipo. Se seu objetivo principal, que é gerar essa conexão, é encurtar essa distância entre você e aquele potencial cliente, ou então aquilo derivar outros relacionamentos, outras conversas para que de fato evolua para negócio, não tem propósito, né? Então eu acho que no final do dia, essa que é o grande objetivo. E até quando a gente fala, né, sobre geração de novas oportunidades, e aí o conceito, eu assumo aqui, eu já sei a resposta, mas eu acho que super válido você trazer ali esse conceito, esse raciocínio aqui para esse episódio, de quando a gente fala de geração de oportunidades, né? Hoje, assim, uma palavra quase que banalizada é lead, né? Todo mundo se fala lead, preciso gerar mais lead, abaixar meu lead, o lead tá bom, o lead tá ruim. E, por um outro lado, a gente tem uma ótica de demanda, geração de demanda, né? E aqui a gente entra num grande duelo entre o conceito, né, de geração de demanda e geração de lead. Cara, qual que é a sua opinião sobre isso? O que você pode trazer aí pra gente de provocação nesse conflito, digamos assim? Legal. Bom, acho que tem 2 fontes de dado que falam. Tem uma que é uma pesquisa feita recentemente, a outra é uma teoria bastante já conhecida de bastante tempo, que fala a mesma coisa.
Uma delas é a pirâmide de Chet Holmes, e a outra é uma pesquisa do B2B Institute, que é parceiro do LinkedIn, e eles têm uma pesquisa bem recente falando que 95% do mercado não está no momento de compra. Isso olhando especificamente para B2B. Só 5% do mercado está no momento de compra. E o que isso significa? Que esses 5% é uma demanda, assim, latente de mercado. São empresas que estão naquele momento buscando por uma possível solução na sua categoria. Consciência direta, já tem uma dor, precisa de uma solução rápida para o... Exato. Então, assim, são empresas que talvez, assim, faria sentido você ir atrás dessas empresas. E aí, tem esses outros 95% que podem estar presos em contratos longos, podem, enfim, não ser apaixonados por um concorrente seu e nunca quererem sair daquele concorrente. Podem ter empresas que têm determinado problema, mas ainda não identificaram o problema. Podem ter o problema, mas ainda não estão procurando por uma solução. Podem não ter verba naquele momento para fazer a compra. Podem não priorizar a verba, o que normalmente é o caso mais recorrente, né? Que verba em B2B sempre existe. A questão é para onde vai essa verba, né? Então, quão grande é esse problema? E aí, assim, eu pergunto para quem está escutando a gente, você prefere se comunicar com 95% do mercado ou 5%? Esse 5% é a parte do mercado que todo mundo quer. É a parte do mercado que todo mundo quer porque eu preciso vender hoje, né? Eu, time de vendas, preciso vender hoje, eu não preciso vender amanhã. Só que se todo mundo for atrás de 5% do mercado, obviamente fica muito mais caro impactar esse 5% do mercado. E é por isso, lá atrás eu estava falando que a performance vai ficando mais cara e dando menos resultado. Por isso, porque está todo mundo colocando todo o dinheiro em performance, ou a maior parte do dinheiro em performance, e a menor parte no investimento em marca, no investimento em educar o mercado, né? No investimento em, depois de educar, conquistar a confiança do mercado em relação à sua marca, né? E se esses 95% do mercado, né, vamos inverter agora a lógica. Vamos dizer que, por exemplo, eu faço isso. Eu invisto 90% da minha verba nesses 95%, né? Eu invisto a menor parte em buscar capturar a demanda. E essa, no final, que é a distinção, né? Eu ia atrás dos 5%, eu ia atrás de capturar uma demanda já existente. Eu buscar educar o mercado e fazer aquele mercado ser consciente a respeito da minha marca e considerar a minha marca, eu estou trabalhando criação de demanda, né? Geração de demanda. E esses 95%, se eles conhecem a minha marca, eles entendem que o problema possivelmente existe e eles estão cientes da solução que eu ofereço, eu consigo, a partir disso, começar a criar demanda e eu crio a minha própria demanda, né? O mercado ele é educado por mim, então ele primariamente vai considerar a minha marca, porque eles foram educados pela minha marca, né? Então, eu prefiro investir aí, porque na hora em que eu precisar, na hora em que eu for capturar a demanda, eu capturo a minha própria demanda e eu vou pagar muito mais barato, porque eu já estou investindo nele com uma mídia bem mais barata, que é uma mídia de alcance, ao invés de uma mídia de performance. E essa mídia vai me dar um retorno no longo prazo muito maior a um custo muito mais baixo, né? Então, essa é mais ou menos a lógica. E aí, quando você fala de lead, um papo que para mim geraria um episódio só sobre isso, mas assim, para mim essa palavra não significa nada. Por quê? Porque você tem o lead, você tem o MQL, você tem o SQL, aí você tem o lead scoring, e se a pessoa clicou ali, ela acumula tantos pontos, se depois ela abriu aquele e-mail, ela acumula mais tantos pontos, ela vira MQL. Isso é essa lógica de funil linear que ela foi estabelecida pelo HubSpot lá na metade dos anos 2000. Ela não faz mais sentido, né? Existem milhares de ferramentas que demonstram sinais de intenção de compra que são muito mais relevantes, como, por exemplo, o meu cliente que está dentro do meu ICP, né? Está dentro do segmento de mercado, que é o que eu quero vender, ele entrou na minha página de preço para consultar o preço da minha solução,
Eu prefiro saber disso e saber, eventualmente, e existem também ferramentas para isso, ver qual foi a navegação que determinado ICP fez dentro daquela página, ou de uma página de estudo de caso, por exemplo, quanto tempo eles estão gastando nessas páginas, do que quantos pontos ele tem, do que porque quantos e-mails ele abriu e porque se ele preencheu o formulário para baixar o e-book, que provavelmente ele não vai ler porque é um PDF, e eu não sei se ele vai ler ou não vai ler, eu não sei se ele está sendo educado ou não. Então, existem várias ferramentas hoje que me mostram se aquele lead está educado, se aquela empresa está educada, né? Então, eu tenho mais de uma, né? Você tem normalmente, às vezes, de 6 a 10 pessoas dentro de um comitê de compra, e eu preciso conhecer se aquele comitê de compra está sendo educado, se eles entram em páginas que mostram se ele está buscando adquirir confiança na minha solução. E esses sinais de intenção, eles são muito mais ricos. E eu olho isso no nível de conta e não no nível de lead. Porque, né, se tem lá um determinado lead que baixou um e-book, mas eu tô vendo que tem uma conta que me interessa e eu tenho vários sinais de intenção vindos daquela conta, eu posso impactar todas as outras pessoas. Eu vou atrás de quem são os contatos necessários dentro daquela empresa, independente se ele já esteve em contato com a minha empresa ou não, porque tem alguém naquela empresa que está identificando alguma coisa, né? Isso, para mim, é um trabalho muito mais inteligente e faz muito mais sentido hoje em dia, porque as ferramentas existem, né? É basicamente trabalhar com um mindset diferente para você conquistar resultados muito melhores. Eu acho que quando você traz esse ponto, né, e um ponto bem interessante de, você conseguir mapear, por exemplo, dentro da jornada ali, da experiência do usuário dentro do site, que chegou ali de fato na página de preços, né, ali de valores, e você conseguir identificar quem que é essa pessoa e começar ali, de fato, a trabalhar em cima daquela conta, né, então, ali eu vejo que a gente chega a esbarrar em estratégias de ABM, né, Account Based Market, que é onde de fato, e aí obviamente aqui a gente tem que separar o joio do trigo, né, de produtos high ticket ou produtos ticket mais baixo, até para a gente poder avaliar a penetração, né, como que você entra dentro de uma conta dela, mas eu acho genial quando você começa a unir, né, colocar no mesmo saco ali alguns conceitos de uma mídia de performance, de um marketing de performance ali em escala, com de fato você trazer aquele gostinho ali, aquele tempero de estratégias de ABM, onde você consegue acessar ali um analista de marketing, por exemplo, para que de fato você consiga ganhar espaço dentro da empresa, nutrindo ela, né, e mostrando ali de fato qual que é a sua solução e quais vão ser as vantagens da sua solução frente à operação daquela empresa, para que de fato você consiga chegar no tomador de decisão, muitas das vezes muito mais barato do que de fato você teria ali gastando uma verba gigantesca para poder atingir, até porque, dentro de, igual eu comento, né, são negócios e negócios quando a gente fala de mídia, né, a gente precisa entender muito bem qual que é o ICP daquela empresa para que de fato você consiga achar o canal que vai ser mais viável. Não necessariamente, isso é uma meio que uma máxima que eu também acho completamente errado, empresas procurarem a gente e falar assim, Pedro, a gente quer começar a fazer mídia de performance, tá, beleza. Cara, vou desenhar um plano estratégico para que, de fato, a gente consiga, desde o primeiro ponto de contato do lead até esse lead, geração de demanda, ele se tornar um cliente dentro da base, e a gente vai analisar os canais de aquisição. Não, mas espera aí, a gente tem que rodar a mídia ali em Google, e eu tô falando assim, cara, mas a estratégia, assim, você está me contratando para isso, e aí, o seu ego fala que qual plataforma que você quer, então, pega e faz, né? Então, é muito desse conceito que a gente vê aqui dentro de casa, e até olhando sobre esse espectro, né, que aí eu acho bem interessante, quando a gente fala, beleza, e é até uma provocação, porque quando a gente fala assim, você trouxe aqui para mim uma parte de onde você compra mídia, né? Então, ali que teoricamente você encurta muito caminho porque você consegue chegar ali nas pessoas de forma paga, né? Você força o algoritmo, e você tem do outro lado aqui um trabalho de branding, de fato educar o mercado. E quando a gente olha sobre duas óticas, né? A ótica do pequeno empreendedor e a ótica da grande empresa, eu acho que as considerações elas são diferentes, a partir do momento que talvez a pequena empresa
ela não vai conseguir sustentar uma estratégia de reconhecimento de marca e nutrição de mercado para poder colher esses frutos e acaba optando, né, por forçar o algoritmo a poder gerar essas vendas. Então, eu também sou do time que, pô, eu acho que nunca é ou e sim e, né? Então você tem que ter uma estratégia e outra rodando simultaneamente. E aí, obviamente, eu acho que os budgets, eles têm que ser ali de acordo com a realidade da empresa, né? Mas sobre a sua ótica aqui de incógnita, né? Como que você vê essa maneira de splitar o orçamento e até pegando um pouco do paralelo do pequeno empreendedor? Como que você imagina que tem que ser o comportamento dele frente a essas estratégias? Legal. Bom, acho que tem alguns pontos aí. Só voltando um passo, né? Você falou de ABM, né? Que talvez não sei se todo mundo da audiência conhece, mas o termo ABM é Account Based Marketing. Então você basicamente está fazendo marketing para contas específicas e você pode fazer ou para determinada conta ou determinadas contas, né? Ou, por exemplo, eu vou vender para o Banco Itaú, vou fazer determinadas táticas para o Banco Itaú. Ou eu vou fazer para um segmento como um todo e aí eu vou focar naquele segmento em poucos clientes, né? E aí eu posso fazer um marketing focado para aqueles clientes naquele segmento. Então eu aproveito materiais, etc. E aí você tem o low ticket, né? Que você aí, por exemplo, um SaaS de R$50, por exemplo, você talvez vai optar por um inbound marketing. Mesmo no inbound marketing, você pode usar o que eu estava falando antes, que são, no final, as bases do que eu e o Davi Costa Lima a gente vem chamando de o novo inbound, que é você fazer educação, você fazer a qualificação com páginas, por exemplo, como a página de preço, e conquistar a confiança do cliente com coisas com provas sociais, como testemunhos, etc., e casos de estudos de caso, com os dados de intenção, você gerar demanda e você identificar que você conseguiu gerar demanda e você buscar capturar aquela demanda. E você pode usar uma série de ferramentas para automatizar alguns processos e fazer isso em escala, né? Você não precisa necessariamente só numa estratégia de ABM usar esse tipo de conceito. E aí por isso que a gente vem falando sobre o novo inbound. E aí de repente vocês podem colocar aí também na descrição do episódio uma live que a gente fez sobre o novo inbound explicando um pouco sobre isso. Mas aí, voltando à sua pergunta, né, sobre o pequeno empresário, eu acho que é um desafio, sim, né, como pensar o investimento de mídia paga para um pequeno empresário. Se fosse um pequeno empresário hoje, se eu fosse começar o meu negócio hoje com o que eu sei, ou se eu fosse fazer uma mentoria com pequenos empresários, como eu e o Davi, a gente vem fazendo, eu faria o seguinte: eu começaria com determinada estratégia e eu iria crescendo até ir para uma estratégia de geração de demanda. Então eu não vou falar como se fosse eu, porque eu faria da forma como eu estou recomendando, mas se eu pegasse um empresário que hoje faz especificamente só geração de lead, trabalha ainda com essa mentalidade, olha só para performance porque eu preciso vender hoje, não dá para eu pensar em vender amanhã, eu começaria numa estratégia em que, então vamos pegar 10% dessa sua verba, vamos colocar em investimento em marca, e aí você vai mudando ao longo do tempo esse investimento até o momento em que você tem os 50-50 e você consegue depois lá no final fazer uma inversão onde você tem um investimento maior em marca. E porque o investimento em marca ele dá resultados em curto prazo, mas ele necessariamente vai dar resultados em longo prazo também. Então vai ficar mais fácil do empresário ao longo do tempo entender que as empresas conhecem mais a marca dele, né? O time de vendas vai conseguir identificar isso, né? Ele vai conseguir dizer para esse empresário, né? Assim, às vezes uma pequena empresa tem 1, 2 vendedores e o próprio empresário é um dos vendedores. E ele vai conseguir ver, pô, os meus clientes, eles já ouviram falar da minha marca, né? Antes, quando eu vinha falar com eles, eles nunca ouviram falar. Antes eu ligava para essa lista enorme de números e essas pessoas nunca tinham ouvido falar da minha marca. Quando eu começo a investir em marca, e aí um outro erro meu produto serve para todo mundo no mercado pode comprar o meu produto, né? Comece muito nichado, e aí
depois de algum tempo investindo em marca naquele nicho menor possível, comece a tentar entender, exato, e comece a tentar entender quanto que esse nicho de fato conhece a sua marca e quanto que ele considera a sua marca. Começa, depois de algum tempo de investimento em marca, a entrar em contato com os possíveis clientes desse nicho e compara o nível de recepção desses clientes com o resto do mercado que você também está tentando impactar e você não fez uma campanha, né? E aí você vai ver, o pequeno empresário vai ver o resultado, ele vai conseguir entender, pô, esses caras, eles já escutaram falar da minha empresa, eles estão considerando, eles, né, assim, entendem um pouco mais da solução que eu tô, se você está educando o mercado, eles vão entender um pouco mais a solução, você vai conseguir ver uma redução no ciclo de venda, você vai conseguir ver uma redução, um aumento do percentual de conversão de quando esse cliente entra no pipe de vendas. Então, esse resultado ele vai aparecer fatalmente, né? É só uma questão de saber como investir em determinado segmento e usar, enfim, serviços especializados que sabem fazer isso é super importante para você conseguir investir da maneira certa também, né? Total. E até quando a gente pega, né, quando a gente fala de investimento, assim como tudo na vida, tudo que é investido, você espera um retorno. E aí, obviamente, dentro de um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, são momentos e momentos, né? Quando a gente destrincha isso para um pequeno empreendedor e uma empresa já consolidada que consegue ver ali que o lead time dela ali, o tempo de atendimento para de fato aquilo vir um negócio pode ser bem grande, né? E aí, quando a gente olha sobre essa ótica, sobre geração de demanda, eu vejo também muitas empresas perdidas ao ponto assim, cara, beleza, geração de demanda, aonde acaba a responsabilidade do marketing, né? E onde começa, se fosse falar, né, onde termina a liberdade do marketing, começa a do comercial, mas não, onde que acaba ali, de fato, onde acontece a grande passagem de bastão de geração da demanda qualificada para o time comercial converter essa demanda em venda, né? Onde você vê se é nessa intersecção? Cara, talvez você não goste muito da resposta, mas eu acho que esse termo, que é bastante usado, eu acho que esse momento da passagem de bastão, ele nunca deveria acontecer. No sentido em que isso está muito conectado com essa mentalidade de 20 anos atrás, 15 anos atrás, que é, marketing gerou um lead, tá, agora eu gerei esse lead, toque o lead, vendas, agora o lead é seu, eu vou lá, vou voltar aqui pro meu lado e vou continuar gerando lead. E aí depois eu vou te dar outro lead. Se você converter, o problema é seu. E é daí que nasce as rixas e nascem os problemas entre marketing e vendas. É do fato que existe uma passagem de bastão, que é isso, até aqui o problema é meu, agora o problema é seu. É esse que é o problema. O problema é essa relação, é essa dinâmica. O que deveria, as empresas que hoje eu vejo que estão, digamos, indo para um caminho mais saudável, são empresas em que o marketing e vendas são responsáveis por receita. Seja porque eles são uma área responsável por receita, seja porque, né, não precisa necessariamente ter um líder de receita, você pode ter um líder de marketing e um líder de vendas trabalhando juntos, e todo mundo é responsável por receita, né? E é por isso que hoje, por exemplo, eu defendo que o marketing tem que ser responsável por receita. Mas isso você escuta muito, né? Mas o produto não é um produto que está sendo bom para o mercado, isso não é culpa de marketing. Vendas está falando com o cliente, e se vendas não sabe vender e não está fazendo o pitch direito, ou sei lá o quê, não é responsabilidade de marketing. Cara, tudo é responsabilidade de marketing. Se o produto não está de acordo com a necessidade do mercado, marketing precisa já estar junto de produto e tem, em tecnologia especificamente, você tem o papel de product marketing, que é quem deveria fazer isso, tem que estar junto com o produto para falar, olha, o que o mercado quer não é isso aqui. A gente precisa trabalhar para entregar uma coisa que o mercado quer, né? E se o mercado quer o produto e eu não estou conseguindo explicar, aí é a função do product marketing de fazer essa mensagem, né? E se vendas não está conseguindo explicar, por exemplo, ou não tem o pitch bom bastante, ou sei lá qual é o problema que vendas pode ter, marketing precisa ajudar vendas nesse problema, e não é ajudar no sentido em marketing vai ser o assistente de vendas, não, vamos juntos, sentar juntos e vamos ver o que a gente precisa fazer para vender,
o que a gente precisa fazer para conversar com esse cliente, o que a gente vai falar para o cliente quando for o seu primeiro contato com ele na sua vida, e o que a gente vai falar para ele quando você estiver prestes a fechar. Marketing não tem que estar fora do jogo nessa história. Marketing precisa estar junto com vendas. Por exemplo, as campanhas que eu estou trabalhando hoje, eu assim, estou focando a maior parte da minha energia em campanhas de aceleração do negócio e conversão do negócio de alguém que está quase convertendo. Eu quero empurrar esse cara, vai lá, fecha negócio, assina o contrato. Eu estou trabalhando com vendas para fazer isso. Eu não quero ficar só gerando um lead novo. Isso é um marketing preguiçoso. Eu já falei isso em um post meu, também é uma outra frase que eu já falei algumas vezes, eu quero repetir ela cada vez mais. Geração de lead não é estratégia, geração de lead é tática preguiçosa. Geração de demanda é estratégia, né? Então, geração de lead é tática preguiçosa, porque isso. Cara, me dá quanto você quiser dinheiro, eu vou gerar lead o mais barato possível, eu vou entregar um monte de lead para vendas. Pô, esse marketing, e aí eu também, eu defendo essa bandeira, né, que, pô, a partir do momento que o time de marketing, né, ele fica cego de como está sendo feitas as negociações, ele perde uma oportunidade muito grande de entender quais são as reais objeções ali daquele potencial cliente, né, e entender ali, cara, quais são os pontos que ele consegue trazer isso para a entrada do processo da jornada, para tirar ali possíveis atritos e conseguir ter uma fluidez melhor durante a jornada, né? Então, hoje acaba que ainda é feito, né, essa separação de a passagem de bastão. E eu te fiz essa pergunta porque eu sei a maneira como você pensa e eu acho que é, cara, genial trazer isso para a realidade de quem está ouvindo também, de que é uma coisa só, né? E quando você começa a olhar sobre meta, eu acho que o maior, é quase um suicídio, né, para a empresa, é colocar, principalmente quando a gente fala da estrutura de marketing, é colocar meta de geração de lead, cara. Se existe empresas ainda que colocam meta, o time de marketing ter meta de geração de lead. E é aquilo que você falou, né, assim, pô, até quando a gente entra nessas empresas, né, pô, o primeiro ponto nosso é entender, cara, qual que é a meta por área, como que tá funcionando isso, para de fato a gente encontre a mecânica, né, e veja o quão ruim ou quão boa está aquela estrutura e preparada, né. E eu falo isso que é de experiência própria, realmente assim, pô, não, a gente precisa ter tantos leads aqui por mês para poder atender. Eu falei assim, cara, beleza, então, você precisa de lead? Você tem noção que, cara, se eu mudar aqui algumas estratégias da parte de mídia, eu consigo abaixar esse lead, mas, cara, assim, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai dobrar a quantidade de leads que vai estar chegando, mas você não vai fazer venda? Faz sentido para você? Ah, não, mas não é bem assim. Então, assim, é aí que eu olho, né, cara, que essa provocação, esse ponto que você trouxe, eu acho que é cirúrgico, né, que, pô, marketing comercial, ele tem que ter uma meta só, que é receita, ponto. Não tem essa de, pô, não, eu preciso gerar e que se dane ali o comercial para poder atender, agora terminei aqui meu dia. Não, cara, não funciona as coisas assim, né, até porque no final do dia, pô, os líderes, né, quem tá capitaneando as áreas precisa ver o crescimento da empresa e, cara, lead não faz empresa crescer, ponto. Então, eu acho que esse conceito que você traz, né, e aí até pegando um gancho sobre qual que é o real papel do marketing, né, dentro de companhias. E você também traz uma provocação muito legal, que é de criar jornada, né, não criar jornadas e sim entendê-las. E eu acho que faz parte disso, né, pô, você entender ali quais são os pontos de contato, quais são os pontos de troca que você tem ali com aquele público, aquela demanda que você está gerando, para que de fato você consiga converter, né? Então, assim, me traz um pouco do seu raciocínio, do que você pensa sobre esse próprio termo, né, que você trouxe pra gente. Legal. De novo, cara, eu vou só voltar numa coisa que você falou, porque às vezes você traz um comentário e, puta, instiga. Bom, é isso aí, cara. Mas, assim, você falou um ponto, cara, essencial, que é isso. O marketing que tem como meta gerar lead, cara, começou errado. Começou errado, porque é fácil gerar lead. Ah, não, mas o lead precisa ter qualidade. Cara, tá bom. E aí você vai terceirizar um lead qualificado para uma agência. Você, como marketing, deveria saber o tamanho do seu mercado e, sabendo que só 5% do mercado está procurando por uma solução, saber que existe um teto.
Pô, e como que eu vou saber quem são os 5% dentro do mercado total? Quem que são esses leads? Se você parar de pensar em lead, vai facilitar muito a sua vida. Imagina que você está mirando em determinado segmento de mercado que você tem, no máximo, 300 empresas no Brasil para quem você pode vender. Você consegue mapear quais são essas 300 empresas. Você consegue fazer campanha para essas 300 empresas de marca. E você consegue fazer uma campanha, talvez até de performance em cima dessa lista total, e capturar um primeiro momento a demanda que está mais latente. Depois desse primeiro momento de captura de demanda latente, aí vira um banho de sangue, porque imagina que você não vai ter, depois de capturar essa demanda latente, você tirou o que tem você desnatou, né? Você tirou a nata de cima do leite, e aí você precisa continuar mexendo esse leite para formar uma nata nova, e é isso que é gerar a sua própria demanda. Né? E é por isso que faz mais sentido olhar para a conta, porque você nunca vai ter esse conhecimento de quem são todos os leads do mercado. Você vai comprar uma lista e você vai tentar impactar esses outros 95% e tratar eles como se fossem os 5%. Né? Então, é aí que está o problema. Né? Então, e aí, voltando para a sua pergunta, né, de entender a jornada em detrimento de criar uma jornada. Criar uma jornada basicamente é pensar do ponto de vista de jornada linear, né? Porque se você está tentando criar uma jornada, é esse pensamento de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Eu vou criar uma jornada em que eu vou criar os conteúdos de topo. E aí, bom, agora eu já, para minha audiência, eu dei os conteúdos de topo. Agora eu só vou dar os conteúdos de meio porque eu fiquei um tempão dando os conteúdos de topo. Ou eu pontuei determinado lead e agora eu vou ficar mandando e-mail só de conteúdo de meio de funil porque eu já pontuei ele e ele com esses determinados pontos já está no meio. Cara, você está tentando criar uma jornada que não existe. Você está tentando fazer um lead que você não sabe o que ele está querendo, você não sabe o momento que ele está. Você está querendo que ele percorra uma coisa que não existe, né? Um caminho que não existe. Se você entregar conteúdo que abra determinadas portas, essas portas estejam sempre abertas, por exemplo, né, você pode entregar para uma mesma audiência um conteúdo de educação e você pode entregar para a mesma audiência um conteúdo de geração de confiança, que é, por exemplo, um estudo de caso. Né? Se essa pessoa estiver, talvez, mais propensa a já conhecer a sua marca, talvez ela se interesse mais pelo estudo de caso. Se ela não conhecer a sua marca, talvez ela se interesse durante algum tempo pelo conteúdo de educação. E ela vai decidir o momento em que ela vai consumir uma coisa ou vai consumir outra, e com dado de intenção, você vai conseguir entender a jornada dela de aonde ela está indo no meu site. Quanto tempo determinada empresa está passando no meu site quando ela visita o meu site. Quanto tempo em relação ao tempo médio de visitar o site essa empresa está fazendo, né? Qual é a navegação por mapa de calor de determinada empresa ou determinado segmento de mercado no meu site? Você consegue entender a jornada, e entendendo a jornada você consegue atuar na estratégia, enquanto que se você estiver tentando criar uma jornada, você está trabalhando com esse marketing digital tático, que é o que a gente falou desse contexto de mercado. Você está trabalhando com algo, uma ferramenta que foi dada a você há 10 anos atrás. Por que você vai fazer isso? Não faz sentido. Exato. E eu acho que assim, casa de ferreiro, espeta de ouro, né? Eu acho que, cara, na Incógnita vocês fazem isso com maestria, até porque, acredito eu, né, que quando você olha para o seu hall de empresas ali em potenciais, a gente está falando ali de níveis enterprise, né? Então, bancos, e não é uma captação simples. Então, acho que o trabalho de educação, o trabalho de entender qual que é o ponto de inserção onde você consegue chamar para um papo, ele se faz mais que necessário agora, né? Então, até porque, né, um paralelo que eu faço do modelo de negócio de vocês são para produtos, né, que, ele não tem um nível de consciência muito alto ainda de mercado, que aí, antes de você vender, você tem que ensinar como usar, para que, e eu vejo assim, um exemplo, né, cara, não tem como fugir do exemplo da XP, né, quando, anos atrás, lá o Guilherme,
quando foi fundar, cara, ele teve que educar o mercado brasileiro sobre o que é investimento, isso literalmente dentro de salas de aula. Então ele dava aulas sobre investimento, sobre ali renda fixa, renda variável, IPCA, para que de fato essa galera falasse, opa, legal, entendi, eu acho que tem uma abertura para eu poder de fato começar a fazer isso, né? E aí pauta muito da lei da reciprocidade. Pô, o cara foi lá e ensinou esse público ele se sente, pô, confiante, né? Igual você trouxe ali de fato ali o conceito de confiança para falar assim, não, pô, eu quero investir com o Guilherme, eu quero investir com a XP. E, cara, eu acho que não tem um estudo de caso maior que mostra que de fato isso funciona, né? Pô, a gente tá falando da XP, quem hoje não conhece XP, um dos maiores bancos, né? Acho que ele sai da atmosfera só de banco de investimento, mas sim um conglomerado que, cara, começou ali, de fato, em educação de público. Então, quem somos nós para falar isso que isso não funciona, né? E principalmente quando a gente olha sobre essa ótica de startup, eu vejo muito esse movimento, porque, obviamente, o próprio conceito de startup tende a trazer ali ideias revolucionárias, produtos, software, sistemas que ainda não existe para sanar uma dor que ainda tá aberta ali, né, do público. E o primeiro ponto para isso é educação, né? Então, acho que se faz ainda mais presente você ter uma estratégia e não olhar só para, pô, beleza, eu preciso vender, mas, cara, vender a que custo? Vender por quê, né? Assim, vamos começar pelos 5 porquês primeiro. Então, eu vejo muitas empresas elas se atropelando, principalmente quando a gente fala, assim, não é estranho achar empresas com porte grande ainda tropeçando em assuntos como esse, né? E casos que eu te falo de, setores de empresa ter leads como meta, se eu falasse o faturamento que essa empresa tem no mês, cara, só assim, não é possível, e sim. Mas, assim, eu também não culpo o outro lado, porque, de fato, todos precisam ser educados, né, nesse ponto. Total. E eu acho que essa é a grande questão aqui, né? Com certeza. Cara, acho que você trouxe uma abordagem interessante falando da XP, né? E acho que aí é que é a grande diferenciação, né? Assim, eu tô, né, como eu falei, já há anos em B2B, eu amo B2B, eu pessoalmente nunca mais sairia do B2B para ir para B2C. Cara, simplesmente porque primeiro, eu sou fascinado, eu acho que tem ferramentas incríveis para trabalhar com B2B. Cara, eu sou preguiçoso. Assim, eu acho que é mais fácil vender para B2B do que para B2C, porque é isso, você consegue identificar a intenção de empresa. Você não consegue necessariamente, né? Você em B2C, talvez você ainda precise trabalhar ainda olhando um pouco mais para lead, porque você tem um indivíduo ali, né? Mas essa lógica de novo inbound, de trabalhar educação, qualificação e confiança, ela se aplica, por exemplo, nesse caso da XP, né? O que você falou, ele por conta de um viés de reciprocidade, a pessoa foi educada por ele, ela confia nessa empresa, ela conhece a marca e, voltando ao que eu falei lá atrás, é uma compra de risco no final, né? Para quem que eu vou dar o meu dinheiro, todo o dinheiro da minha vida? Pô, quer risco maior que esse? Né? Então você precisa confiar em quem você vai fazer isso, né? Então se você trabalhar com essa lógica, ao invés de trabalhar com a lógica de topo, meio e fundo de funil, ainda assim, mesmo falando de B2C e mesmo falando ainda de uma lógica de lead e não de uma lógica de conta, ainda assim você vai acertar mais do que se você tentar criar uma jornada. Perfeito, cara, exatamente. Eu acho que esses conceitos que a gente abordou aqui, eles são não só relevantes como pertinentes, e o fato de empresas ou tomadores de decisões que estão nessas posições começarem a se provocar, né, e eu acho que é muito isso, né, e eu particularmente não sabia dessa história da HubSpot entrando aqui no Brasil e trazendo todo esse conceito junto ali com o RD, o HubSpot mais a nível global, e meio que eles impuseram uma verdade, né, então, cara, lead é lead, funil é funil, e ninguém nunca parou para se questionar, cara, por quê, da onde, qual o propósito, até quando, né? Então, eu acho que se for compilar isso foi a campanha deles de educação e de confiança para poder vender pro mercado, né? Mas assim, não, eles operaram sob essa lógica, e eles fizeram uma educação tão bem feita que as pessoas
puta, só consideram que isso é o possível e não está evoluindo. É uma verdade máxima, né? Mas ninguém nunca parou para refutar. Falou assim, cara, por quê, né? Vamos lá, vamos entender, fazer ali engenharia reversa. E eu acho que o podcast aqui, esse episódio, ele trouxe bastante isso, né? Eu acho que se eu puder resumir aqui, de fato, fica uma palavra, provocação, para que de fato, porque se a gente for entrar em cada nuance, em cada vertical que a gente conversou aqui, putz, eu acho que ia ter uma temporada só com você, o que não seria nada ruim, mas para isso tem o B2B Insider, que pô, já aborda bastante temas como esse. Mas, Gabriel, fora das telas, cara, até para entender agora quem que é o Gabriel, CPF, fora das telas, o que você curte fazer, o que é seu hobby? Conta aí pra gente. Cara, assim, eu tô no momento de muito trabalho, eu tenho dedicado bastante tempo do meu tempo livre pro trabalho do B2B Insiders, basicamente porque eu tô na Incógnita full time e B2B Insiders meio que no tempo livre mesmo, né? Então, né, tem a gravação dos podcasts, etc. E assim, verdade, eu super me divirto com isso porque eu adoro esses temas. Mas assim, eu e minha esposa moramos em São Paulo, a gente adora ir pro interior, e a gente quase que todo final de semana vai pro interior, vai curtir natureza, a gente, é super da montanha, a gente é menos de praia e mais da montanha, e vai com o nosso cachorro. Serra da Canastra, quintal nosso. Nossa, e a gente adora queijo, nós dois somos vegetarianos também, e a gente ama queijo. Cafezinho, queijo e 2 dedos de prosa, aqui você vai ter isso. Nossa, assim, a gente foi a última vez que a gente foi pra Minas, a gente foi pra Cruzilha. Sim. Imagina que, tem um queijo delicioso lá, né? E, enfim, então, é o que a gente mais gosta de fazer, assim, é viajar, e assim, viajar pelo mundo também, né? A gente tenta fazer pelo menos aí umas 2 viagens por ano. Né, assim, o que a gente mais gosta de fazer é viajar e ficar na natureza. Então, e com o nosso cachorro sempre que possível. Pô, é um paralelo muito próximo ao nosso aqui, eu e minha noiva até brinca que a gente é bicho do mato, né, cara, assim, pô, deu um tempinho, corre pro mato, vai acampar, inclusive até semana que vem a gente tá indo acampar, a gente gosta bastante, identifica. Que legal. Muito conheço, montanha também, então aqui a gente literalmente, a Serra da Canastra é no nosso quintal, né, pô, a gente tá falando aqui de 3 horinhas, você tá no pé da serra já, e é muito legal, fica o convite. E, cara, me conta um pouco, assim, eu não preciso nem falar uma indicação de conteúdo, né? Eu acho que isso ficou evidente, que, pô, vou dificultar um pouco aqui, cara, fora o B2B Insider, qual que seria o outro conteúdo aí, o livro, tirando a brincadeira aí, fica à vontade para poder trazer, né? Eu acho que, cara, assim, você trouxe vários conceitos, assim, quando a gente começou ali no primeiro papo nosso, me encantou bastante esse conceito seu sobre B2B, né, sobre identificar ali, quebrar paradigmas de mercado e, pô, traz pra gente um pouco da onde você busca essas fontes. Legal. Olha, as 2 fontes principais, assim, vou primeiro falar a principal, que, assim, foi a fonte que abriu o meu olho a respeito de por que o B2B tem que ser diferente hoje em dia, é o Chris Walker. A gente entrevistou o Chris Walker recentemente no B2B Insiders, no nosso podcast, e tem um episódio com ele, mas ele tem o próprio podcast dele, ele tá no LinkedIn, e ele produz muito conteúdo, e ele é o cara que, assim, mudou a minha mente, assim. E eu falei pra ele isso no episódio com ele, foi um episódio que eu gravei no dia do meu aniversário, e falei pra ele, cara, o maior presente de aniversário que eu poderia ter, e outros 2 caras que são incríveis. Bom, só sobre o Chris Walker, ele tem uma agência que chama Refine Labs. Então, se você procurar, né, o Chris Walker, de repente, você pode colocar o link do LinkedIn dele aí, acho que vale a pena o pessoal seguir ele. E o pessoal do Full Funnel, que, cara, eu não vou me atrever a falar o sobrenome deles, mas são o Vladimir e o Andrei, do fullfunnel.io. Mas a gente também entrevistou eles no B2B Insiders, a gente fez com eles um episódio sobre a BM, e vale a pena demais conhecer o conteúdo deles no LinkedIn também. Eles têm também uma comunidade no Slack, para quem usa Slack, chamada Trenches, que é incrível. E uma última referência que é incrível, e essa pouca gente conhece também é de fora,
é a Rockstack. É uma empresa, eu uso a solução deles, é uma empresa que trabalha com uma solução de atribuição. Eles estão, na minha opinião, revolucionando o mercado. O conteúdo deles e a educação que eles fazem é incrível. Eles lançaram recentemente o Rockstack Academy, que fala, putz, assim, é também um lugar para educar o mercado a respeito de marketing, né? Eu tô me sentindo mal que eu só mencionei conteúdos de fora, mas assim, esses são... Cara, não. Quais são as suas referências? Essas são as minhas referências. Não, mas do Nacional não tem nem o que indicar, pô. Eu acho que fica aí de dever de casa pra quem quer aprofundar no assunto, pô, ouvir o B2B Insider, entrar na comunidade. Eu tirando a camiseta aqui de Boomer, cara, sou fãzaço lá da turma, tô há pouco tempo, mas, cara, já consegui tirar vários insights, novas ferramentas ali. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é irado. E, pô, até pra gente já fechar, Deixa eu dar uma última indicação, porque, cara, eu falei, só indiquei gente de fora. Cara, esse cara é demais, que é o Thiago Lisboa. Ele é um cara que fala de tudo que eu tô falando, basicamente, mas do lado de vendas, né? Ele é um serial entrepreneur, ele tem newsletter, ele publica muito no LinkedIn. A escrita dele é super gostosa de ler, vale muito a pena seguir o Thiago Lisboa no LinkedIn e consumir tudo que ele tem de conteúdo também. Boa, boa, boa. E até pegando uma onda, né, de, pô, indicar conteúdo, pô, a gente tá fazendo, né, estamos estruturando um movimento bem legal aqui dentro do podcast, que é, de fato, trazer ali, né, pô, conexões das conexões nossas, né, então é literalmente aqui criar um senso de comunidade, onde isso acaba abrindo portas e gerando ali conexões. E eu queria saber de você, pô, se você pudesse, né, e obviamente você pode indicar alguém para estar aqui sentado, eu já tenho uma suspeita de quem seja, mas tá aqui sentado com a gente, para a gente poder bater um papo também, quem que você indica? Olha, eu vou dar 2 indicações. Se for para falar sobre marketing, Davi Costa Lima, né? Ele vai falar sobre geração de demanda, né? Ele vai falar sobre geração de demanda high ticket. O que a gente fala vai ser bastante alinhado, assim, né? Então aí vocês talvez vão ter um trabalho para pensar né? Eu tive sorte que eu vim antes dele, se eu viesse depois eu ia ter que me virar nos 30 para falar uma coisa diferente. Eu dever de casa para ele, pô, ouve o episódio com o Gabriel, vai falar diferente. E aí não, é brincadeira, o Davi é incrível, ele com certeza não vai ter dificuldade em fazer isso. Mas se vocês quiserem falar sobre receita, sobre operação de vendas, e sobre tudo que eu tô falando, só que do lado de vendas, tragam o Thiago Lisboa, também vai ser um papo incrível. Perfeito, perfeito. E Gabriel, cara, como que a gente te acha? Pô, conta aí um pouco sobre as redes, enfim. Vai ter aqui também no link da descrição, mas já fala aí pra galera. Beleza, bom, vocês procurarem Gabriel Barbosa com Z no LinkedIn, vocês me encontram lá pelo LinkedIn. Vocês procurarem B2B Insiders no Spotify, no YouTube ou qualquer outra plataforma das grandes de podcast, vocês vão encontrar o nosso podcast. E a gente tem, no meu perfil, vocês encontram um link onde vocês veem todos os recursos do B2B Insiders e conseguem entrar na comunidade gratuita do B2B Insiders. E aí vocês têm acesso não só a falar diretamente comigo, meu telefone está lá na comunidade, vocês conseguem me achar lá fácil. E eu sou, cara, super acessível, me manda um DM no LinkedIn, eu vou ter o prazer de responder. E vocês vão ter o prazer de conversar com todo mundo da comunidade do B2B Insiders, que tem uma troca incrível, né? Vale muito a pena. Acho que as pessoas lá estão, assim, num super alto nível de conversa e eu super recomendo mesmo. Total. Gabriel, cara, eu não tenho nem palavras aqui para poder te agradecer. Eu acho não, pô, foi um super bate-papo que a gente teve aqui. Eu do lado de cá também consegui tirar e reforçar muita coisa do que a gente já vinha falando. Mais uma vez, né, cara, a caminhada que vocês estão tendo, tanto com Incógnita e com esse novo projeto seu e do Davi, que eu acho super pertinente, assim, pô, até um pouco pela história da Boomer, né, foi um caminho relativamente solitário que a gente teve, até por vir do mercado de engenharia e cair de paraquedas no marketing. E, pô, quando você olha para dentro do universo B2B, é difícil você achar conteúdo nacional relevante, né? Então, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é excepcional e foi um imenso prazer aí
poder ter tido a oportunidade de trazer um pouco aí do seu conhecimento para esse papo nosso. Tá? Cara, Pedro, super agradeço todo mundo que estiver escutando. Tô muito feliz de poder ter tido esse papo. É interessante como toda vez que eu falo sobre esses temas, eu sinto que eu aprendi muito mais do que qualquer um que está escutando, porque a gente vai repetindo esses conceitos e eles vão se solidificando cada vez mais, né? E quando a gente explica, a gente necessariamente tem que ter uma organização mental. Então eu fico super feliz de poder falar sobre esses temas. É isso então. Fechou, Gabriel. Muito obrigado, viu, cara? Obrigado, Pedro. Até mais.